Imagine por um momento estar em um lugar completamente escuro. Você não consegue enxergar nada, nem mesmo a ponta dos dedos. É nesse cenário que uma pequena luz pode fazer toda a diferença, revelando caminhos, livrando você de perigos e dando um novo sentido ao aqui que parecia perdido. Agora reflita: qual é a luz que tem iluminado sua vida? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É com grande alegria que eu, pastor Valberli Lima, recebo vocês aqui no Ministério Nabi de Evangelismo e Missões. Hoje, quero falar sobre algo que transforma vidas, que dá sentido à existência e nos conecta diretamente com o Criador. A verdadeira luz. Antes de começarmos, quero profetizar vitórias em sua vida e em sua família. Que essa mensagem não seja apenas mais um conteúdo que você ouve, mas que seja a palavra viva de Deus entrando em seu coração, trazendo transformação e entendimento. Agora, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e comente. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Isso não só ajuda o canal, mas também espalha a luz de Cristo para mais pessoas. A palavra de Deus nos revela, em João capítulo 1, versículo 9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. O evangelista João não está falando apenas de uma luz física, mas da essência de Deus, manifestada em Jesus Cristo, que veio para trazer clareza, esperança e salvação a um mundo em trevas. Quando falamos de luz, precisamos compreender o contexto em que essa metáfora foi usada. Na época de Jesus, a luz era essencial para a sobrevivência. Sem eletricidade, ela vinha de tochas, lampiões e do sol. A ausência de luz representava caos e perigo. Assim, quando Jesus disse em João capítulo 8, versículo 12, "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida." Ele estava afirmando ser o guia, a solução e a segurança em um mundo mergulhado no pecado. Pense comigo. Quantas vezes nós buscamos luz em coisas passageiras? Seja em filosofias, em bens materiais ou até mesmo em relacionamentos. Muitas vezes tentamos preencher nosso vazio com o brilho temporário do mundo, mas acabamos descobrindo que essas luzes são ilusórias, incapazes de satisfazer as necessidades mais profundas do nosso coração. Em Salmos capítulo 119, versículo 105, está escrito: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho." A Bíblia, irmãos, é a luz que nos direciona e que nunca se apaga. Mas para que ela seja eficaz, precisamos nos submeter a ela. É como ter uma lanterna nas mãos. Se você não a ligar e não olhar para onde ela aponta, continuará perdido. A verdadeira luz, Jesus Cristo, nos chama a viver de maneira diferente. Ele ilumina o pecado escondido em nossos corações, não para nos condenar, mas para nos libertar. No entanto, essa luz também é desafiadora, pois expõe quem realmente somos. Muitos evitam a luz porque preferem permanecer nas trevas, como diz João capítulo 3, versículos 19 e 20. E a reportagem é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas veja, meu irmão, minha irmã, a luz de Cristo não apenas expõe o que há de errado, ela também nos mostra o caminho para a redenção. Ela nos dá direção em momentos de confusão, consolo em tempos de dor e força quando estamos cansados. Quero compartilhar uma breve reflexão. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus diz aos seus discípulos: "Vós sois a luz do mundo." Que declaração poderosa! Ele está dizendo que, como seguidores dele, somos chamados a refletir sua luz. Isso significa que onde quer que você esteja, seja em sua família, trabalho ou comunidade,
Deus quer usar você para iluminar vidas. Mas, para refletirmos sobre essa luz, precisamos estar conectados à fonte. Pense em uma lâmpada. Ela só pode iluminar quando está ligada à energia. Da mesma forma, só podemos ser luz se estivermos em comunhão com Jesus. Essa conexão acontece por meio da oração, da meditação na palavra e da obediência ao Espírito Santo. Eu quero perguntar, como está sua conexão com Cristo? Será que você tem sido uma luz no lugar onde Deus o colocou? Ou será que sua lâmpada será desligada porque a fonte foi removida? A luz verdadeira não apenas transforma nossas vidas, mas também nos torna agentes de transformação. E isso é algo que o mundo precisa desesperadamente. Vivemos em uma época de escuridão espiritual, onde tantas pessoas estão perdidas, buscando sentido e propósito em lugares errados. Como seguidores de Cristo, temos a responsabilidade de ser luz para essas pessoas, guiando-as ao Salvador. Chegamos ao final da primeira parte desta reflexão, mas ainda temos muito a explorar sobre o poder e o impacto da verdadeira luz. Se esta mensagem tem falado ao seu coração, deixe seu comentário. Amados irmãos, seguimos juntos nesta jornada sobre a verdadeira luz, aprofundando nosso entendimento e permitindo que a palavra de Deus nos transforme. Na primeira parte, vimos como Jesus é a luz que ilumina todo o homem e como ele nos chama a refletir essa luz no mundo. Agora, vamos aprofundar ainda mais fundo e descobrir como essa luz impacta a nossa vida prática e nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Quando Jesus declara em João capítulo 8, versículo 12, "Eu sou a luz do mundo", ele faz um convite claro: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Observe a palavra segue. Isso indica um movimento contínuo, uma decisão diária de caminhar ao lado dele. Seguir a Cristo não é um evento único, mas uma jornada que exige perseverança, fé e compromisso. Pense comigo, o que significa seguir a luz? Isso implica abandonar tudo o que pertence às trevas, os hábitos pecaminosos, os pensamentos errados, os valores mundanos, e permitir que a luz de Deus revele áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. Não é fácil, mas é necessário. O apóstolo Paulo nos exorta em Efésios capítulo 5, versículo 8, "Porque outrara éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz." Ele não diz que estávamos apenas nas trevas, mas que estávamos nas trevas. Isso revela a profundidade do estado de pecado antes de conhecermos Cristo. Mas veja a graça de Deus. Ao recebermos a luz de Jesus, não apenas saímos das trevas, mas nos tornamos luz no Senhor. Agora, irmãos, ser luz implica responsabilidade. Vamos pensar no exemplo de um farol. Ele tem um propósito claro: guiar os navegantes e observar os perigos. Se o farol falhar, vidas podem ser perdidas. Da mesma forma, como filhos da luz, somos chamados a ser referências para aqueles que estão ao nosso redor. Mas como podemos viver como filhos da luz? Quero compartilhar 3 princípios práticos. Alinhe sua vida à palavra de Deus. Lembre-se de que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como lemos em Salmos capítulo 119, versículo 105. Isso significa que nossas decisões, nossos valores e nosso comportamento devem estar em conformidade com a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Permita que o Espírito Santo ilumine suas ações. Muitas vezes, somos tentados a agir por conta própria, confiando em nossa própria sabedoria. Mas Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, nos aconselha: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.
Quando deixamos o Espírito Santo guiar nossas escolhas, ele nos capacita a viver como luz no mundo. Compartilhe a luz de Cristo com os outros. O amor de Deus não deve ser guardado, mas espalhado. Mateus capítulo 5, versículo 16, nos instrui: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Isso significa que nossas ações refletem o caráter de Deus, inspirando outros a buscar a sua luz. Agora, quero que você pense sobre sua vida. Há áreas em que você ainda está andando nas trevas? Talvez seja um ressentimento que você carrega, um pecado que ainda não entregou ao Senhor, ou uma dúvida que o impede de confiar plenamente em Deus. Quero lembrá-lo de que Jesus é a luz que dissipa toda a escuridão. Ele está pronto para iluminar sua vida, trazendo claro perdão e direção. Lembrem-se também, irmãos, de que a luz de Cristo nos dá propósito. O apóstolo Pedro nos ensina, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquela que vos chamaram das trevas para a sua luz maravilhosa. Ser luz é uma questão de identidade, é quem somos em Cristo. Quero compartilhar uma breve história. Durante uma noite escura, um viajante andava por um caminho perigoso. Ele tinha uma lamparina nas mãos, mas ela estava apagada. Quando encontrou alguém que lhe ofereceu fogo, sua jornada mudou. Ele conseguiu enxergar o caminho e evitou os perigos à sua volta. Assim é a luz de Cristo em nossa vida. Enquanto tentamos caminhar sozinhos, sem a sua luz, corremos o risco de nos perder. Mas quando permitimos que Jesus ilumine nosso caminho, somos guiados com segurança. Irmãos, neste momento, faça uma oração em seu coração. Peça a Deus que ilumine as áreas sombrias de sua vida, que esclareça suas dúvidas e força para vencer os desafios. Declare: Senhor, eu quero andar na tua luz e refletir a tua glória ao mundo. Chegamos ao final desta segunda parte, mas ainda há muito para explorar sobre a profundidade e o impacto da verdadeira luz de Cristo. Quero saber o que você aprendeu até agora. Escreva nos comentários. Eu sou filho da luz e quero viver para glorificar ao Senhor. Amados irmãos, seguimos nossa reflexão sobre a verdadeira luz e é maravilhoso perceber como a palavra de Deus nos guia em meio às trevas deste mundo. Na parte 1, vimos como Jesus é a luz que ilumina todo homem. Na parte 2, entendemos nossa responsabilidade como filhos da luz. Agora, quero conduzi-los a uma compreensão ainda mais profunda. Como a luz de Cristo transforma nossa visão do mundo e nos preparamos para enfrentar as batalhas espirituais. Você já viu como a luz muda nossa perspectiva? Imagine um quarto escuro. No escuro, objetos comuns podem parecer ameaçadores ou causar confusão. Mas quando a luz se acende, tudo se torna claro e aquilo que parecia perigoso revela sua verdadeira natureza. Assim é a luz de Jesus em nossa vida espiritual. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo nos lembra: porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Este versículo nos mostra que a luz de Deus não apenas ilumina nosso caminho, mas também revela a glória de Deus em Cristo. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Antes de conhecermos a luz de Cristo, vivíamos em um estado de cegueira espiritual. Achamos que nossos próprios esforços poderiam nos salvar, que nossos planos fossem suficientes. Mas quando a luz de Deus entra em nosso coração, ela revela o quanto precisamos dele, o quanto somos dependentes de sua graça e misericórdia.
Essa transformação não acontece apenas em nosso interior, mas também muda a maneira como vemos o mundo. Sem a luz de Cristo, o mundo pode parecer um lugar cheio de caos e desesperança. Mas com a luz, entendemos que Deus está no controle, mesmo em meio às tempestades. Ele nos dá a visão necessária para enxergar além do imediato e confiar em seus planos eternos. Quero chamar sua atenção para um ponto importante. A luz de Cristo também nos capacita a discernir as armadilhas espirituais do inimigo. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo escreve: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sem a luz de Cristo, somos vulneráveis a essas forças espirituais. Mas quando vivemos na luz, estamos preparados para enfrentá-las. A luz expõe o engano do inimigo, nos mostra os perigos ocultos e nos dá autoridade para resistir no nome de Jesus. Agora, vamos refletir sobre como podemos usar essa luz na prática para enfrentar os desafios da vida. Reconheça suas limitações e dependa de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 22, Jesus ensina: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Isso significa que precisamos manter nosso foco em Deus, permitindo que Ele guie nossa visão e nossas decisões. Cultive uma vida de oração. A oração é como abrir as cortinas para permitir que a luz entre em nosso quarto. É por meio dela que nos conectamos com a fonte da luz, buscando direção, força e consolo. Renove sua mente com a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos exorta: e não vos conformis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando meditamos na palavra, ela ilumina nossos pensamentos, renovando nossa mente e nos protegendo das trevas do mundo. Irmãos, uma vida iluminada por Cristo não significa ausência de lutas, mas sim a certeza de que, mesmo nas adversidades, a luz estará conosco. Como está escrito em Salmos capítulo 27, versículo 1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quero contar um testemunho que ouvi recentemente. Um jovem estava passando por um momento de escuridão em sua vida. Ele havia perdido a esperança, sentido-se perdido e sem direção. Mas em uma noite, enquanto lia João capítulo 1, versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, algo aconteceu em seu coração. Ele decidiu entregar sua vida a Cristo e desde então, tudo mudou. A luz de Jesus iluminando seu caminho, dando propósito e renovando sua fé. Talvez você se identifique com essa história. Talvez haja áreas da sua vida que ainda estão nas sombras, onde você sente medo, dúvida ou desespero. Eu quero encorajá-lo. A luz de Cristo é mais forte do que qualquer escuridão que você enfrente. Declare isso com fé. A luz de Jesus está em mim e as trevas não têm poder sobre minha vida. Estamos caminhando para as últimas partes dessa mensagem, onde exploraremos ainda mais como a luz de Cristo nos dá vitória sobre as trevas e nos preparamos para o cumprimento do propósito de Deus. Deixe seu comentário dizendo: eu creio que a luz de Cristo ilumina meu caminho. Amados irmãos, olhamos para a última parte desta mensagem sobre a verdadeira luz. Ao longo deste tempo, fomos conduzidos pela palavra de Deus para compreender que Jesus é a luz que ilumina o mundo, que somos chamados a andar como filhos da luz e que, por meio dele, recebemos discernimento e poder para vencer as trevas. Agora, vamos encerrar refletindo sobre como a luz de Cristo nos prepara para cumprir nosso chamado e viver a plenitude de sua vontade. Quero começar com as palavras de Jesus em João capítulo 12, versículo 36. Enquanto tende luz, crede na luz,
para que sejamos filhos da luz. Aqui, Jesus nos lembra que não basta considerar a luz, é necessário crer nela, viver por ela e permitir que ela defina quem somos. Ser filho da luz não é apenas um título, mas uma missão. Pense comigo, se você é luz no Senhor, isso significa que você foi chamado para fazer a diferença no mundo. Nos Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15, Paulo nos exorta: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Que declaração poderosa! Somos como estrelas brilhando em meio à escuridão. Mas como podemos resplandecer de forma eficaz? Quero compartilhar algumas verdades bíblicas que nos ajudam a cumprir este chamado. A luz nos dá claramente de propósito. Em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, Jesus nos entrega a grande comissão. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Quando a luz de Cristo ilumina nosso coração, entendemos que nosso propósito não é apenas viver para nós mesmos, mas levar outros a conhecer a mesma luz que nos transformamos. A luz nos fortalece em tempos de provação. Talvez você esteja enfrentando desafios que parecem insuperáveis, mas lembre-se de Isaías capítulo 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Essa promessa nos garante que, mesmo em meio à escuridão, a luz de Deus é suficiente para nos sustentar e renovar nossas forças. A luz nos une como corpo de Cristo. A luz de Cristo não é individual. Ela nos conecta como uma comunidade de fé. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, lemos: Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Viver na luz também significa estar em comunhão, ajudando uns aos outros a permanecer firmes na fé. Agora, quero que você imagine algo. Uma cidade no topo de uma colina, cheia de luzes acesas, visível a quilômetros de distância. Jesus usa essa imagem em Mateus capítulo 5, versículo 14, para descrever o que somos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Isso significa que, como seguidores de Cristo, não podemos nos esconder ou nos conformar com as trevas. Nossa presença deve ser notada, não para nossa glória, mas para a glória de Deus. Quero compartilhar um testemunho que ilustra bem este ponto. Uma missionária, chamada para trabalhar em uma região remota, perseguida e isolada. Mas mesmo assim, ela decidiu permanecer fiel ao chamado de Deus. Aos poucos, sua vida começou a impactar aqueles ao seu redor. Um por um, as pessoas vieram a vir até ela, buscando conhecer a fonte de sua esperança. Hoje, aquela comunidade é um testemunho vivo de como a luz de Cristo pode transformar até os lugares mais sombrios. Amados, talvez você sinta que sua luz é pequena ou que sua influência é limitada. Quero lembrá-lo de que mesmo a menor luz faz toda a diferença em meio à escuridão. Não subestime o impacto que sua vida pode ter quando você reflete a luz de Cristo. Chegando ao fim desta mensagem, quero deixar uma pergunta para você refletir. Você está disposto a permitir que a luz de Cristo brilhe através de sua vida, mesmo quando isso exige sacrifícios ou coragem? Se sua resposta é sim, declare isso em oração. Diga: Senhor Jesus, eu te agradeço por ser a luz que ilumina meu caminho. Ajude-me a viver como teu filho, refletindo tua glória e levando outros a te conhecerem. Eu me comprometo a ser luz neste mundo, confiando que você estará comigo em cada passo. E antes de nos despedirmos, quero lembrá-los do que João capítulo 1, versículo 5 nos ensina.
e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Não importa quão grande seja a escuridão ao seu redor, a luz de Cristo sempre prevalecerá. Agora, se esta mensagem tocou seu coração, quero encorajá-lo a compartilhar este vídeo com alguém que precisa de luz em sua vida. Deixe seu comentário dizendo: "Eu sou luz em Cristo e me comprometo a resplandecer onde Ele me enviar." E se você ainda não se inscreveu no canal Ministério Nabi de Evangelismo e Missões, faça isso agora. Deus tem muito mais para falar ao seu coração. Que o Senhor abençoe você e sua família abundantemente e que sua luz brilhe em todos os aspectos de sua vida. Até a próxima, irmãos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.